Bom dia, gente. É um prazer estar aqui pela primeira vez. E meu nome é Israel. Bom, hoje a gente conversa, né, como foi proposto, sobre a passagem do Bom Combate, que é do apóstolo Paulo, de quem foi falado na nossa mensagem inicial. E esse estudo de hoje, ele foi montado assim num momento muito complicado que eu estava passando, né? No final de 2017. Na verdade, sim, esse estudo já tinha sido me encomendado antes, só que eu fui enrolando um pouco para montar e tudo. Mas assim, no final de 2017, contando rapidamente, eu tive uma trombose na coxa esquerda. E foi assim, um negócio muito complicado e quase que eu fiz a passagem, né, por conta disso. E eu estava estudando, eu tenho mania de estudar de madrugada, né, à noite, assim, o período da noite é onde eu funciono melhor, né. E aí, obrigado, viu? E aí durante a noite eu percebi a minha canela um pouco inchada, ficou um pouco vermelha. Aí eu não dei muita atenção para aquilo, eu falei, normal, né? Aí minha avó tinha uma receita, né, que ela falava assim, toma água, deita e melhora, para tudo. Tá com enjoo, toma água, deita, tá com dor de cabeça, toma água, deita. E assim eu fiz com a minha perna, ela ficou vermelha, eu fui lá e falei, vou deitar. Eu não tomei a água, né, talvez tenha sido isso. Mas eu peguei e não dei atenção, fui deitar. No dia seguinte, aí a minha coxa amanheceu inchada. Primeiro a canela, depois subiu para a coxa. Aí eu falei, nossa, que esquisito, né? Ainda comentei com a minha esposa, eu falei, nossa, minha perna está inchada, acho que eu fiquei muito tempo sentado, enfim. Isso era a madrugada de terça para quarta, na quarta-feira eu fiquei com a perna inchada, e o dia do Garcia, meu dia de trabalho é quarta-feira à noite. Então chegou a noite, eu não fui para o Garcia. Aí a minha sobrinha, que sempre vai na evangelização, achou estranho, ela não me viu, comentou com meu pai, falou assim, vovô, o titio não está no centro. Aí meu pai me ligou depois, aí falou, o que aconteceu, que você não foi hoje e tal. Aí os meus colegas falaram que eu tinha passado mal. Aí meu pai me ligou, minha mãe me ligou também. Falei, não, minha perna está um pouco inchada. Minha mãe falou, vai ver isso. Falei, não, já está melhorando, não estava nada, né? E eu passei o dia todo mexendo com a perna, fazendo tudo que não podia fazer, né? Mexi bastante com a perna, botei para cima, botei para baixo, fiz exercício, não sei o quê. Minha mãe falou, se não melhorar, você vai no médico. Eu falei, não, tá bom, vou sim. Aí passou mais um dia, a minha mãe me ligou de manhã na quinta-feira, ou seja, passaram 2 dias. A minha mãe me ligou, eu falei, não, minha perna não tá boa não, tá do mesmo jeito. Ela falou, então vamos marcar um médico. Aí eu fui conseguir uma consulta de emergência, né, ligando, explicando para a secretária lá do médico. Quando cheguei no consultório, ele já olhou e falou assim, pela cara dele eu já assustei. Eu falei, nossa, aconteceu alguma lenha aqui, né? Ele falou assim, rapaz, você está com uma trombose aqui enorme, você não pode mexer com essa perna. Eu falei, aí eu lembrei do dia anterior, eu falei, nossa, o que eu mais fiz foi mexer com a perna, né? Ele falou assim, você vai sair daqui, você vai para o hospital, vai fazer um Doppler, que é o nome do exame lá, e assim que sair o resultado você me liga. Ele me deu o celular dele, eu falei, nossa, tô morrendo, porque para o médico me dar o telefone dele, mandar eu ligar, eu falei, tô morrendo. Aí eu já comecei a suar frio, ficar naquela tensão enorme, adrenalina. Fui fazer o exame, a médica foi passando a maquininha do ultrassom ali, ela já foi falando, sua safena já está comprometida, a aorta, só veia boa, sabe? Tudo entupido. Eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer. Eu falei, vou morrer. E a médica já chamou um outro colega, que era um cardiologista, ele já foi me aplicando anticoagulante na barriga, que parece que eles põem uma pedra naquela agulha lá, aquilo dói pra caramba. Aí dali eu já internei, já liguei para ele, enfim. E aí ele falou comigo durante a internação, ele falou, olha, se você sentir algum desconforto respiratório, você tem que avisar imediatamente, porque esse quadro de trombose, ele pode dar uma coisa que chama embolia pulmonar, né? Quando o trombo descola dali e vai para o pulmão, vai para o coração, enfim, dá uma lenha danada.
Aí ele falou assim, se você sentir falta de ar, você avisa. Eu falei, agora eu já estou sentindo, né? Porque eu sou desse. Se eu ler a bula do remédio, eu já começo. Falei, acho que eu estou sentindo isso aqui, dor de cabeça, acho que eu estou tendo dor de cabeça. Aí eu passei 3 ou 4 noites no hospital sem dormir, com medo de eu ficar, né? De eu sentir essa falta de ar e tal. E até hoje eu estou usando meio de compressão. E descobri, né, depois fazendo pesquisa e tal, que tem um fator genético, no meu caso, que eu herdei do meu pai, chama polimorfismo do pai 1, olha que nome, né? Então não tem nem como falar que vem da mãe, é polimorfismo do pai. E então, a partir de então, estou tomando anticoagulante até desencarnar, depois não precisa mais. Bem, durante essa estadia no hospital, eu naquele medo, né, de que eu estava morrendo, eu podia morrer a qualquer momento, aquela coisa. E aí eu comecei a pensar, que eu contei essa história, né? Não foi para fazer desabafo, não. Mas porque foi aí que eu comecei a lembrar do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo teve uma conduta totalmente diferente da minha quando ele começou a pensar no seu desencarne. Que eu já tinha lido lá no Paulo e Estevão, né? Quem não leu, eu vou contar o final. Olha que legal. Então a gente vai... vou dar o spoiler do finalzinho do livro. Bom, eu posso ler daqui, né? Não preciso ficar torto. Morte de Paulo, né? A conduta de Paulo diante do seu desencarne. Diz o seguinte no livro: ao chegar no local indicado, que Paulo foi executado, né? O soldado desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão, fixando a vítima, e falou em tom quase imperceptível: lastimo ter sido designado para esse feito. Então Paulo, para ser executado, o soldado vai levando ele até o local propício, né? Ele foi decapitado. E aí o soldado fala com Paulo: olha, eu sinto muito ter que estar fazendo isso, né? O soldado se dizia arrependido ou pelo menos não satisfeito de estar ali naquele momento. E aí Paulo de Tarso, erguendo a fronte, né, o rosto, enquanto lhe era possível, porque ele estava ajoelhado, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada vossa tarefa de sangue, tereis que voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos de vossa época. Então veja bem, o soldado diz a Paulo, no momento de dar-lhe a espadada, né? Eu sinto muito de ter que estar fazendo isso. Paulo ergue o rosto para cima e fala: não, lastima por mim, não, lastime por você, porque eu morro e volto para o meu Senhor, e quando eu morrer você volta para o seu. Então Paulo tinha certeza que a condição do soldado que estava executando ele naquele momento era muito pior do que a condição dele que ia desencarnar. O algoz, né, o soldado, continuava a fitá-lo com assombro, e Paulo, notando tremura com a que empunhava a espada, concitou resoluto: não tremais, cumpre o vosso dever até o fim. E um golpe violento fendeu-lhe a garganta. Então, depois de Paulo dar essa intimada, né, como dizem os jovens, dar essa intimada no soldado, falando que ele não era digno de lástima, que digno de lástima era o soldado tremeu. E aí Paulo falou: não treme não, cumpre o seu dever. E aí o soldado decapitou. E conta no livro Paulo e Estevão que Paulo chegou no mundo espiritual cego, né? E aí a gente sabe que a caminho de Damasco, quando Paulo ficou cego, Jesus manda ele ir até a cidade, não tem isso? Aí aparece para Ananias, e aí fala: Ananias, Paulo, não com essas palavras, né? Estou resumindo. Paulo de Tarso está chegando, então você vai lá, encontra com ele, você vai tirar as escamas dos olhos dele, né? Paulo vai voltar a enxergar. Aí olha a fé de Ananias, né? Ananias pergunta, fala: Senhor, né, tem certeza? Paulo era um perseguidor,
Aí Jesus fala, não, pode ir que está comigo. E Ananias foi. E aí no mundo espiritual, Paulo chega cego. E quem que é a primeira pessoa que recebe Paulo de novo? Ananias, novamente, né? Então naquilo eu comecei a ficar pensando, poxa, tudo bem, eu não sou Paulo de Tarso, né? Estamos longe disso. Mas assim, Paulo fez muita coisa durante a sua vida, a sua perseguição aos cristãos, a execução no livro Paulo e Estevão, mostra que ele teve influência, participação direta no apedrejamento de Estevão, né? Tanto que ele se arrepende muito disso depois. Eu nunca matei ninguém. Poxa vida, eu nunca persegui, nunca mandei prender, nunca mandei decapitar ninguém. Então, o que tem de tão diferente de Paulo para mim, para que ele tenha essa tranquilidade de falar com o soldado, cumpre o seu dever, e eu pedindo até para a enfermeira que passava, pelo amor de Deus, não me deixa morrer, não me deixa morrer. Por quê? Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre a vida de Paulo, comecei a aprofundar ainda mais. E aí a gente se pergunta, né, como adquirir essa confiança que Paulo estava tendo diante do momento do nosso desencarne. Como que a gente consegue ser tão tranquilo quando pensa em desencarnar? Não sei aqui, mas lá na minha rua lá tem um negócio, quando alguém fala em morte, o outro bate na madeira, assim, sabe? Eu não sei se isso evita desencarne, né? Eu nunca vi nenhum médico falando sobre isso. Mas eu tenho para mim que não evita, mas a gente não gosta nem de falar nesse assunto. E aí, pesquisando, a gente encontra a última carta de Paulo, que foi escrita para Timóteo. Timóteo, como a gente sabe, é como se fosse um filho, quase um filho adotivo assim, de Paulo, sabe? Era um pupilo dele, uma pessoa muito mais jovem e que ele tinha um carinho enorme. E aí ele escrevia, e por isso que é interessante a gente ler lá na Bíblia as epístolas, né? Que são as cartas, que não tinha WhatsApp na época, que os apóstolos mandavam. Então a gente tem ali conversas íntimas daqueles seguidores de Jesus. E aí uma dessas cartas é a que Paulo escreveu para Timóteo, e foi sua última carta, quando ele já estava preso, aguardando para ser executado. E ele diz o seguinte, lógico que eu não vou ler a carta toda, né? Mas o trecho que nos interessa para agora é o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então Paulo sabia que dali ele já ia ser executado. Porque quando a gente lê lá nos Atos dos Apóstolos, a gente vê que a rotina de Paulo, de Pedro, de Silas, mas principalmente de Paulo, era pregar, apanhar, ser preso. Aí ele apanhava e era solto. Aí ele pregava, apanhava, era preso. Pregava, apanhava, era solto. Então revezava muito nisso. Chegou um momento em que Paulo falou: agora eu vou rodar, agora não vai ter jeito, é daqui para o desencarne. E aí ele escreve essa carta. Então ele está falando: olha, Timóteo, o tempo da minha partida já está próximo. E aí ele diz a frase que é a chave da nossa conversa de hoje: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 9. Então Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Tem algumas traduções que dizem venci a carreira, ou venci a corrida, né, que significa corrida, e guardei a fé. É como se Paulo dissesse: Timóteo, eu estou morrendo, eu vou ser executado, eu vou partir, mas eu estou tranquilo, porque eu combati o bom combate, eu venci a minha carreira e eu guardei a fé. E quando a gente fala venci a carreira, significa eu venci o meu planejamento reencarnatório, que é o que a gente chama na doutrina espírita, né? Que a gente sabe que todos nós temos um planejamento. Não é karma, é planejamento. Tanto que a gente pode cumprir ou não, né? A gente vai sofrer mais ou menos também. Mas então Paulo se sentia tranquilo porque ele achava que tinha cumprido o planejamento que Deus tinha para ele.
Ele guardou a fé no coração dele em toda a sua trajetória e ele combateu o bom combate. E é sobre esse trecho específico, o bom combate, que a gente começa a conversar. Bom, quando Paulo fala de bom combate, a gente tem a definição sobre combate, né? O que vem a ser combate? Em termos práticos, combate é tudo aquilo que desafia e demanda esforço para a gente conseguir. Então isso é combate. De onde que você tirou isso aqui? Da internet mesmo, né? Porque combate é isso. Quando a gente está falando de combater, a gente precisa fazer esforço. Não existe combate sem esforço nenhum. Só que Paulo fala que ele combateu o bom combate. Então existe uma qualificadora nisso daí, o bom combate. E se existe o bom combate, existe o mau combate, né? E aí, pela ótica da doutrina espírita, o que vem a ser o bom combate? Bom, a gente pode dividir basicamente os combates na nossa vida entre combates internos e externos, né? Às vezes a gente tem que brigar, tem que lutar com a gente mesmo. E às vezes a gente tem que combater, tem que lutar com os fatores que vêm de fora, com outra pessoa, ou com o trabalho, enfim, com coisas do mundo. E aí, diferenciando um do outro, para a gente não confundir, os nossos combates internos. Quando a gente começa a falar dos combates internos, a gente tem acesso lá no livro Nosso Lar, que é ensinado o seguinte: os desencarnados podem, sob o ponto de vista fluídico, moldar mentalmente, de maneira automática no mundo dos espíritos, roupas e objetos de uso e gosto pessoal. Destarte, é perfeitamente possível, embora lamentemos, que um ser no além-túmulo permaneça condicionado aos vícios, modismos e tantas outras coisas frívolas da sociedade terrena. Então, no mundo espiritual, a gente molda mentalmente aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, a gente encontra, às vezes, nos livros espíritas, relato de um espírito que está mancando. Olha, mas como ele está mancando se quem tem problema é o corpo? Porque ele tem fixação mental, né? Então, a cabeça dele ficou ficcionada naquele problema que o corpo tinha. Isso transforma o perispírito, né? Que é o corpo do nosso espírito. Então, por isso é importante no nosso combate interno a gente conseguir ir eliminando aquelas coisas que não nos servem, porque senão elas vão permanecer conosco. Tem gente que fala assim: fulano só morrendo. A doutrina espírita vem dizer assim: nem morrendo. Se não houver transformação verdadeira, nem morrendo, porque quem morre é o corpo. Então fulano permanece o mesmo. Ninguém desencarna e vira santo. Ou a gente é, ou a gente não é. Então o que o Nosso Lar vem chamar a atenção para nós nessa questão do combate interno é que o desencarne não vai purificar ninguém. Então o momento de fazer esse combate é agora. Porque a vida, apesar de muitas existências, né? Numa eu venho como homem, na outra eu posso vir como mulher, nessa eu estou vindo como filho, na outra eu posso vir como pai dos meus pais. Isso tudo vai ajeitando, mas eu permaneço mesmo. A vida é uma só, é uma continuidade. Por isso que é importante que a gente tome cuidado com os hábitos. O que é hábito? Hábito é alguma coisa que eu faço sem refletir. Isso é hábito. Tem uma história interessante, né? De um homem que tinha a mania, tinha o hábito de não refletir. Todo dia ele chegava em casa e ele morava no 2º andar. E ele abria a janela, cuspia pela janela e pulava na cama. Um dia ele se confundiu. Ele chegou em casa, cuspiu na cama e pulou a janela. Lógico que isso é mentira, né? Mas é pra gente ver assim, se a gente não tomar cuidado com os hábitos, a gente pode ter um prejuízo enorme. Porque às vezes a gente tem o hábito de responder de forma grosseira para as pessoas. A gente tem o hábito de tratar os outros de qualquer jeito.
Ou de no momento, mesmo no momento de briga, a gente brigar como se fosse a última vez que fosse ver aquela pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com esses nossos hábitos. Como trata os nossos filhos, como a gente trata os nossos pais, como a gente trata os nossos colegas. Aqui dentro é um bom ensaio, né? Porque aqui na casa espírita costuma ser assim, um pisa no pé do outro, não, eu que botei o pé de baixo, tal, não tem problema. Agora na rua, aí é que o jogo começa, né? Aí é que o play é apertado de verdade. Costuma falar que é a maneira da pessoa falar, porque já... Isso, exatamente, é isso, né? Esse como é que é? Esse é meu jeito. Pois é, mas a gente está aqui é para mudar o jeito, né? Se já tivesse mudado, não precisava ter reencarnado, né? E isso eu estou falando de outras pessoas. Ninguém aqui da casa faz isso, né? São pessoas de outras religiões, né? Os espíritas não têm esses hábitos, não. Estou só falando para ilustrar. Bom, diz lá no livro Evolução em Dois Mundos, também do André Luiz, Psicologia do Chico e, se não me engano, do Valdo Vieira também. Do Valdo Vieira também? Do Valdo Vieira, sim. Falando sobre essa questão do poder dos hábitos, né? As lesões do corpo físico só terão, pois, repercussão no corpo espiritual se houver fixação mental do indivíduo diante do acontecido, ou se o ato praticado estiver em desacordo com as leis que regem a vida. Então, fixação mental é mais uma coisa no nosso combate interno para a gente prestar atenção. No que a minha mente está focada, principalmente nos meus momentos de lazer. Que é o momento em que eu não estou tendo que pensar em nada, é o tempo livre que eu tenho. No que eu estou pensando? Na minha noite de Natal, por exemplo, será que eu estou usando a reunião em família ali para poder falar mal daquele parente que não veio? Isso a gente não faz, estou só perguntando para refletir. Quando eu encontro com uma pessoa na rua, um amigo ou uma amiga, o meu assunto é falar de uma outra pessoa? Porque talvez a minha mente esteja fixada nesse tipo de hábito também, né? Então o combate interno é esse convite para que a gente repense as nossas pequenas atitudes. Simples, nada mais do que isso. Fácil? Não, fácil não é, mas é simples de entender, né? A doutrina espírita tem esse ponto que é de pensar o dia a dia mesmo. Tem a parte filosófica, evangélica, mas tem o dia a dia, que é o que a gente consegue aplicar. Reforma íntima, né? Não tem como falar em combate interno sem falar em reforma íntima. Eu separei uma mensagem que tinha na internet que está atribuída ao Chico Xavier. Eu botei uma interrogação porque eu não tenho certeza se é realmente dele ou de qual é a fonte, qual é o livro. Então, para não correr o risco de eu estar passando uma coisa que eu não tive a oportunidade de checar, eu não consegui checar, mas de qualquer forma eu achei interessante, resolvi trazer. Eram 20 hábitos. Como eu sei que todo mundo aqui, né, eu já tive notícias que todo mundo aqui já pratica, eu falei, eu vou trazer só 7, para não ficar uma coisa extensa, né, não ficar repetitivo, porque a gente já tem feito isso tudo. Primeiro, executar alegremente as próprias obrigações. Isso a gente já faz, né? A gente não reclama quando tem que lavar a louça, limpar a casa, arrumar a nossa própria cama, tomar banho para higienizar o nosso próprio corpo. Isso tudo a gente faz tranquilo, ainda mais no frio, né? Nesse clima agora que está bom demais escovar o dente. Então, executar alegremente as próprias obrigações. Graças a Deus eu tenho uma casa para limpar, né? Eu tenho uma louça para lavar, sinal de que eu tive algo para comer. É assim que a gente pensa no dia a dia. Segundo, silenciar diante da ofensa. Isso para a gente também é tranquilo, né? Porque a gente que é espírita, quando a gente é ofendido, a gente não pensa logo em rebater, não é isso? A gente fala, não, talvez fulano esteja num dia desagradável. Quando passa um carro por nós e come a mão na buzina, a gente fala, às vezes está com pressa, às vezes está indo para o hospital, às vezes está tendo uma trombose, está precisando correr, né? Às vezes ele está 2 dias com trombose, está precisando correr agora. Então, silenciar diante da ofensa. Terceiro, esquecer o favor prestado. Também a gente já faz isso, né? Quando a gente faz um favor, a gente não fica cobrando. A
A gente não é daquele tipo que dá o presente no Natal e quando vai visitar a pessoa fica fiscalizando se a pessoa está usando o presente. Está usando o porta-retrato que eu te dei? Vamos ver se ele botou aqui, se ele escondeu, ver se ele gostou, não gostou. E nem fica jogando na cara depois, né? Isso é tão antipático, né? Por isso que a gente já não faz mais. Quando a gente faz alguma coisa de bom, e aí a pessoa às vezes não corresponde da forma que a gente queria, aí a gente lembra, mas em 1964 eu fiz isso para você, eu amarrei seu cadarço, e agora você não quer fazer isso para mim. Né? Isso a gente não faz mais, mas já fazia. 4. Emudecer a nossa agressividade. Tranquilo também, né? Não vou nem perder tempo nessa. 5. Treinar a paciência constante. Essa é a mais fácil, né, de todas. Treinar a paciência constante. Por quê? Porque a paciência, ela é o quê? Uma virtude. E a gente sabe que toda virtude tem que ser exercitada. Não é isso? Não existe, Deus me dá a paciência. Não tem como, entendeu? Porque a virtude o que é? Uma conduta no bem de modo espontâneo. Para que alguma coisa fique espontânea, a gente tem que exercitar. Então eu vou exercitar a minha paciência hoje, eu vou engolir um sapo hoje, vou engolir um amanhã, vou compreender, depois eu vou cair, eu não vou aguentar, mas eu vou me reerguer e vou tentar de novo. Então não existe perder a virtude, porque a gente não regride, não é isso? Está lá no Livro dos Espíritos, a lei do progresso, a gente não regride. Então não existe perder a paciência. Eu perdi a paciência. Não, então você não teve, você nunca teve. A gente está em processo de exercício, porque quando a gente tem, a gente não perde. Por isso está falando de treinar a paciência constante. 6. Alegrar-se com a alegria dos outros. Quando tinha aquele programa do Show do Milhão era mais fácil, né? A gente ficava feliz que a pessoa ganhava 200 mil, 500 mil, não sei o quê. Agora a gente tem vivido uma cultura muito de torcer pela desgraça do outro, né? Ver vídeo cacetada, ficar rindo do outro esborrachando no chão. Então a gente tem que buscar retomar essa coisa parece coisa boba, né? A gente ficar rindo do tombo do outro, da queda do outro. Mas cuidado, porque o hábito às vezes está nessas pequenas coisas, né? Eu acho engraçado que um caia, eu acho engraçado que o outro se machuque. Daqui a pouco eu acho interessante ver alguém apanhando. Aí eu começo a gostar de ver briga. Tem gente que é assim, já viu? Tem briga na rua, a pessoa bota a cara na janela para assistir. 7. Ajudar espontaneamente. Então, tendo esses hábitos, volto a dizer que todos nós já praticamos, se a gente conseguir manter essa prática, a gente vai estar fazendo um bom combate interno. E aí a gente vai estar sendo tipo Paulo de Tarso. Olha que bom, que comparação boa. Israel, só isso? Só isso. Olha que maravilha. 7 coisinhas. Paciência, tolerância, né? Emudecer a agressividade. Coisa tranquila. E a gente tem que ir exercitando. E aí, claro, a gente falou dos combates internos, mas não é só isso, né? Porque isso está muito fácil para nós. Então a gente tem também os combates externos para a gente se preocupar. E é importante que a gente tome um cuidado. Porque muitas vezes o combate ele é aparentemente externo, mas na verdade ele é interno. Como assim? Bom, naquele dia que você levanta de mau humor e o mundo todo parece muito mais cinza. Então, na verdade, às vezes a gente não está bem com a gente mesmo e a gente começa a enxergar inimigo em tudo que é canto. Nossa, fulano não me deu bom dia. Nossa, fulano me olhou esquisito. E no final, o esquisito sou eu. Né? Então a gente tem que prestar essa atençãozinha. Mas às vezes a gente tem os combates de fato que são externos. O primeiro deles, né, o primeiro desafio, a primeira questão que demanda esforço de nós é a gente conviver com quem é diferente da gente. Em muitos aspectos. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas ano passado teve eleição, né, para presidente da República. E aí teve gente quase se matando por causa de eleição. Entendeu? Se bobear, o político lá que você gosta nem sabe que você existe. Mas teve filho rompendo com o pai, primo com o tio. Nossa, o que você pensa da reforma da Previdência? Eu penso isso, então a gente não pode ser amigo mais.
Nossa, mas a gente tem 15 anos de amizade e a gente nunca conversou sobre previdência. Não, mas se você acha que é capitalização, ou você acha que é não sei o que, você não serve para ser meu amigo. Será realmente? Né? Ou então a amizade não representava isso tudo. Então a gente tem que tomar esse cuidado no momento de lidar com quem é diferente, porque todas as situações humanas, elas são transitórias. A gente não pode se esquecer disso. Então tudo vai passar. Quem diria que há 2000 anos Roma ia cair? E o que é Roma hoje? Nem um time de futebol não é, porque o time deles é horrível. Com todo respeito, se alguém gosta do time da Roma, mas se alguém dissesse na época de Jesus que Roma não ia dominar o mundo, quem ia acreditar? Então tudo vai passando. Convivendo com o diferente. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: ame o que menos merece, pois é o que mais precisa. Não sei quem é o autor, mas gostei muito da frase, por isso eu trouxe. E também não me arrisquei a jogar uma autoria, né? Mas ame aquele que menos merece, porque é aquele que mais precisa. Porque amar a Deus é muito fácil. Amar Jesus é a missão tranquila para nós. Porque Deus não põe o lixo mais na minha porta. Deus não passa com o som alto na minha janela. Deus não bebe com os amigos, para na frente da minha casa e fica conversando de madrugada. Difícil é amar o meu vizinho. Difícil é amar aquela pessoa difícil da minha família. Gente, toda família tem um louco. Não se engane, toda família tem um louco. Eu sempre falo assim: acha o louco da sua família, senão é um mau sinal. Porque pode ser você. Porque toda família tem alguém que não dá. Nossa, fulano é difícil, fulano não sei o quê. Aquela tia que vai na sua casa, ela despede, mas não sai, fica ali na porta e você não pode fechar a porta e fica conversando e o vento ventando e a pessoa não vai, também não entra. Tomara que ninguém seja essa tia aqui, mas se for, fica até a dica aí, né? Então, até perdi o que eu estava falando. Então toda família tem uma pessoa que é mais difícil, e aí está o nosso desafio, aí está o nosso combate externo, né? Que a gente tem que ir também o quê? Exercitando. Fulano não dá para conviver. Ok, não dá para conviver todo dia. Mas será que no aniversário não dá para fazer uma forcinha e chamar? Ficar 2 horinhas ali. Às vezes a gente fica com o nosso chefe 8 horas por dia. E uma pessoa que é da nossa família, não aguento ficar 10 minutos olhando na cara do fulano. Isso não pode acontecer. A gente não pode ter esse raciocínio. Às vezes a gente tem uma tolerância muito maior com quem é da rua e tolera nada quem é da nossa casa. A nossa primeira obrigação é dentro da família. Pergunta 766. Kardec pergunta o seguinte, lá no Livro dos Espíritos: a vida social está na natureza ou está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à relação. Então, viver em sociedade, conviver com o diferente, está na própria lei da natureza. Não tem como a gente tentar escapar disso. Segundo ponto, né? Além de conviver com o diferente, às vezes a gente pode estar ensinando aquele que é diferente de nós. Mas fulano não pensa dessa forma, fulano não age como eu penso que deveria agir. Talvez ele não saiba. Talvez ele não tenha tido as mesmas oportunidades que eu tive. Então é a minha oportunidade de estar passando valor para ele também. Fulano é mal educado. Talvez é a minha oportunidade de dar um toque nele. Falar: rapaz, você não acha que você pode agir de uma outra forma, pensar assim, pensar assado? Talvez ele nunca ouviu aquilo de ninguém. Então a gente pode estar aproveitando para ensinar a quem é diferente de nós. Sobre isso, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19.
e depois e ensinai a todas as nações. Ensinai-as a observar o que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E aí Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante que ela diz o seguinte: usar a verdade como joia, a paciência como princípio e o exemplo como instrumento. Olha que coisa. A verdade é como uma joia. Se a gente mostra, ela é bonita. Mas se a gente joga, ela machuca. Então não é porque eu estou dizendo a verdade que eu posso falar de qualquer jeito. Então mesmo no combate externo, às vezes a gente acha assim: ah, mas eu só estou falando as verdades. Mas toma cuidado. Porque Deus não faz assim conosco. Imagina se o nosso anjo da guarda permite que aqueles nossos desafetos do passado cheguem para a gente e falem toda a verdade sobre nós. A gente não ia aguentar ficar em pé. Imagine se aqui no momento de me apresentar falasse assim: Israel do Garcia. Chegasse e falasse assim: Israel do Garcia jogou 15 pessoas na fogueira, afogou não sei quantos, fez isso, destruiu não sei quantas famílias. É mentira? Não, é verdade. Mas não é porque é verdade que precisa ser mostrado, não é porque é verdade que a gente aguenta. Portanto, não é porque é verdade que eu posso jogar no outro. Então a verdade deve ser mostrada, mas não jogada para não machucar. A paciência deve ser sempre um princípio. Não é porque é verdade que a pessoa está pronta para aceitar. E aí a gente tem que ter compreensão. Principalmente quando, se a gente estiver no papel de pai, de mãe, a gente sabe que eu não sou pai ainda, mas eu vejo pelos meus pais. Não é tudo que os meus pais tentavam me passar que eu tinha maturidade para entender. Eu vou fazer 30 anos esse ano, se Deus quiser. Quando vocês chegarem lá, vocês vão entender, o que é chegar nos 30. Mas, então tem muita coisa agora que eu falo assim: nossa, meu pai tinha razão. Há 20 anos atrás, meu pai já tinha razão sobre isso aqui. Então, tem que ter paciência. Não tinha como meu pai arrebentar a minha cabeça e enfiar a ideia lá dentro. Porque eu tinha que bater a minha cara na porta para eu enxergar que meu pai tinha razão. Então a verdade deve ser demonstrada, mas a gente deve ter paciência e, por fim, usar o exemplo acima de tudo. Não adianta falar, ninguém consegue vender, você não consegue vender um produto que você mesmo não compraria. Está entendendo? Porque não passa confiança. Então a gente tem que buscar exemplificar, principalmente dentro de casa, com aquela pessoa, para a gente poder estar ensinando. Tranquilo, gente? Tá então? Beleza, né? Vamos lá. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou qualquer semente. Paulo está falando óbvio, Quando a gente semeia, a gente já não semeia o fruto, a gente semeia a semente. Por isso que diz lá na história: o semeador saiu a semear. Então a gente tem que ter isso em mente também quando a gente está no momento de um combate externo, quando a gente está enfrentando um desafio externo. A gente aqui na terra, a gente está lançando sementes. Então a gente não deve ficar aflito esperando o resultado, porque a gente está na fase das sementes. A gente começa a ver alguma coisa nascendo, mas o ápice da evolução humana a gente ainda está muito longe. A gente está caminhando nesse processo ainda. E isso não é para a gente desanimar, não. Muito pelo contrário, é para a gente se manter firme, para a gente não se deixar dominar nessa impressão que está tudo perdido, o mundo está ficando pior. Está nada. Antigamente a expectativa de vida era 40 anos, a gente passou para 70. Em alguns países é 85. É porque a notícia boa não tem o mesmo impacto da ruim, Um ônibus que pega fogo, ele aparece 12 vezes no jornal. Uma descoberta de uma vacina aparece 1 ou 2. Mas a gente está melhorando. Olha quantas organizações preocupadas com o meio ambiente a gente tem hoje.
preocupado em dar assistência a morador de rua, a pessoas, né, em situação de rua, a pessoas necessitadas. Coisas que a gente não via antes. Então, para a gente não se deixar contaminar, né? Saber que a semente está sendo jogada, está sendo plantada e vai ter resultado. Então vamos continuar nesse processo, combatendo e semeando. Imagina se Jesus estivesse desanimado, quando ele viu que no final, para a gente fazer a escolha, Jesus ou Barrabás, não, vai Barrabás que é muito melhor. Imagina se Jesus tivesse falado assim, não, esse pessoal da terra aí só resetando, viu? Só mandando mais dinossauro e vão começar de novo. Mas não, porque ele sabia que a semente estava sendo lançada. E aí, diz lá no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, capítulo 77, o tempo não respeita edificações que não ajudou a fazer. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. O tempo não respeita nada que não foi ele que ajudou a fazer. Tudo aquilo que se ergue de um modo rápido, cai. Então a nossa própria transformação, para ela ficar permanente, ela tem que ser sólida, senão cai. Então, a pessoa nunca estudou na vida. Aí fala assim, não, agora eu vou virar o estudioso. Vai lá, compra caderno, compra livro, chega assim, amanhã eu vou botar meu relógio 5h30 da manhã, vou estudar até meio-dia, depois vou almoçar, depois vou pegar de 2 às 8, vou jantar e vou estudar de 9 à meia-noite. Está se programando para dar errado. Por quê? Porque aquela coisa de ímpeto, vou resolver tudo, e não resolve. Então é aos poucos. Porque o tempo não respeita aquilo que não foi o próprio tempo que ajudou a construir. E aí o próprio tempo vai normalizando as coisas. Para a gente caminhar para o nosso final, além da gente, no combate externo, a gente conseguir ensinar para aquelas pessoas que são diferentes de nós, a gente tem que considerar a hipótese sempre de aprender com quem é diferente de nós. E aí tem uma frase que é de Tolstói, Leon Tolstói, diz o seguinte: há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira. Está entendendo? Então tem gente que anda pelo bosque mais rico e só vê lenha para queimar. Há quem chega na Amazônia e fala assim, eu vou fazer uma roça aqui, e mete fogo. Na nossa vida é mais ou menos assim. A gente tem um monte de oportunidades de aprender todos os dias, com pessoas, com situações, mas a gente só vê o basicão: comer, dormir, ver uma televisão, comer de novo, porque espírita come muito, dormir de novo, porque dormir é bom. Então a gente, se não souber enxergar essa beleza da vida, essa riqueza de oportunidade, a gente está passando pelo bosque e só vendo lenha para fogueira. É preciso estar atento para as oportunidades de aprender. Quando a gente chega aqui num domingo para ouvir um pouco sobre a doutrina, é uma oportunidade de aprender. Quando a gente que vem aqui, porque o que diferencia quem está aqui atrás dessa mesa e quem está aí é só a forma de pagar os pecados. É um que paga falando e é quem paga ouvindo. E aí a gente tem a oportunidade de se encontrar, porque eu falando sozinho ia ser internado também, né? Então precisa de gente para poder ouvir. Mas quando a gente monta um estudo, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Está entendendo? Isso com todo mundo que vem aqui para fazer a conversa do dominical aqui. Aqui não tem santo, não tem... Estou falando de mim pelo menos, não sei se já veio. Pode ser que Paulo de Tarso já veio aqui, eu não estou sabendo. Mas falando aqui de mim, aqui não tem santo, não tem apóstolo, enviado de Deus, não tem nada. A gente está tudo no mesmo barco, no mesmíssimo barco. E a gente está aqui para se ajudar, aqui falando de vida na terra, né? A gente está aqui para se auxiliar. Então sempre é uma oportunidade. Eu já fiz esse estudo aqui, sei lá quantas vezes no ano passado, um monte. E esse ano também. E cada vez que eu falo, cada vez que eu faço,
esse estudo, eu aprendo algo novo. Eu falo, nossa, não sei se eu estou com Alzheimer também, né? Mas eu olho e falo assim, eu não tinha pensado nisso. Porque na idade que eu já estou, né? Estou ficando velho. Então a gente está sempre tendo essa oportunidade de repensar, de reconstruir. Ah, Israel, agora não dá mais tempo. Dá tempo, sabe por quê? Se a gente ainda está encarnado, é porque dá tempo. E mesmo depois que desencarnar, vai dar tempo também. Né? Então tem gente que fala assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já plantei minha árvore, já li meu livro, já criei meus filhos, já cuidei até dos meus netos. Então quer dizer que você é tão bom que Deus está te deixando aqui agora só para você curtir. Só tem essa hipótese. Deus está te deixando aqui para curtir ou porque ainda tem coisa para ser feita? Se a gente está aqui, é porque ainda tem coisa para se fazer. Bom, e agora eu estou igual aquela tia que despede e não sai, lembra que eu citei? Eu falei que ia acabar, agora estou acabando. O bom combate resumido à luz da doutrina espírita, então, seria mais ou menos o seguinte. O bom combate liga-se umbilicalmente ao dúplice sentido da reencarnação, reforma íntima e reforma coletiva. O que excede pela terra há de permanecer. Então o bom combate, ele está ligado a gente fazer a nossa reforma íntima, que significa a reforma de mim mesmo. Saber aquilo que a gente conversou, lembra? Ver os nossos hábitos, ver o que eu estou pensando no dia a dia, exercitar as pequenas coisas. Isso é o bom combate que Paulo falava para Timóteo. Combate externo, ter paciência, saber ensinar, saber aprender com aquilo que é diferente de nós, com as situações adversas. Isso é o combate externo, isso é a reforma coletiva. Então quando Paulo diz para Timóteo, eu estou tranquilo porque eu combati o bom combate e por isso eu morro em paz, para mim nada mais importa. Ele estava dizendo uma dica, ele estava dando uma dica para um filho pequeno, dizendo assim, olha Timóteo, se você quer ficar tranquilo na sua vida, combata os bons combates. Porque Paulo já tinha combatido o combate que não era bom também, quando ele perseguia cristão. Então ele fala, olha Timóteo, para você ficar tranquilo, combata o bom combate, cumpra o seu planejamento e guarde a sua fé. Essa é a dica que Paulo estava dando. E aí, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, é a passagem que eu mais gosto. É quando Cristo diz o seguinte, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está falando que a gente vai ter aflição. Ele não está prometendo que vai ser fácil, que vai ser tranquilo. Ele está falando que a gente vai ter aflição, mas que a gente não perca o bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele não está falando isso para se gabar, não. Ele está falando isso para incentivar. Porque Jesus, Ele veio para nós como homem. Ele não veio em forma de anjo, de pomba, de luz. Ele veio encarnado, Ele veio como homem, para dizer para nós o seguinte, tudo aquilo que a gente passa enquanto homem, enquanto ser humano encarnado, Jesus passou. Israel, eu passo pela dor, eu tenho dor na coluna. Jesus sentiu as dores mais terríveis. Israel, eu sou incompreendido. Jesus foi incompreendido, que ainda é até hoje. Israel, eu me sinto humilhado. Jesus teve uma tentativa de ser humilhado. E no final ele diz, tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. E aí, vou até desligar para vocês verem que eu estou saindo de verdade. Eu contei essa história do problema que eu tive, né, da trombose e tudo, mas eu não falei, não contei uma coisa antes. Eu casei há pouco tempo, tenho 2 anos de casado. E aí começou a acontecer algumas coisas, né? Que rola, como diz os meninos, né? Quando a gente mora com os nossos pais, a gente tem o nosso espaço, faz as coisas do jeito que a gente quer. Você viu? Vou até água em mim.
a gente consegue ter a nossa vida do nosso jeito. Quando a gente casa, vocês sabem disso, né? A gente leva mais um universo para dentro da nossa casa. Ou a gente entra na casa de alguém com o nosso universo. Comigo não foi diferente. E aí a minha esposa, ela tem a mania, hoje em dia ela já perdeu um pouquinho, né? De usar a caneta para prender o cabelo. E eu estudo assim para concurso, essas coisas. E eu tinha assim 2 canetas pretas, umas 5 canetas azuis e uma caneta vermelha, porque que eu uso menos, né? E ela pegava justamente a minha caneta vermelha, que é a única que eu tinha e que eu usava. Ela gostava. E ela, sabe, faz um trem assim e coisa no cabelo, né? E prende no cabelo. E várias vezes eu ia estudar e a minha caneta não estava lá. Enfim, e eu ficava irritado, eu brigava por causa disso. Eu falava, é falta de consideração fazer isso, porque a minha caneta, que você não pode pegar, que a caneta é minha. Eu fazia um cavalo de batalha com isso. E eu conversando com o Emanuel, que é o coordenador lá da mocidade, né, lá no Garcia, quando eu trabalhava, ele falou assim, Israel, ele já tem bem mais idade que eu, ele falou assim, Israel, posso te dar uma dica com 40 anos de casado? Eu falei, pode. Eu falei, agora ele vai me falar, né, que eu tenho que ser firme, que eu tenho que impor o meu lugar e tal. Ele falou assim, isso aí sabe quando que vai resolver? Eu falei assim, eu pronto para anotar a dica, né? Quando você comprar um monte de caneta. Aí eu falei, eu me recuso. Porque é um absurdo isso. Porque eu tô com razão, que eu tô certo, e isso que tem que mudar, e que isso não sei o que, isso não pode. Ele falou, Israel, compra mais caneta, vai resolver isso. Eu falei, nunca. Eu morro antes, mas não compra. E aí quando eu tive esse episódio, que eu fui para o hospital, e foi uma coisa de urgência, uma correria danada e tal, a minha esposa, ela tem muito medo de hospital, de agulha, de médico. Pra vocês terem ideia, ela desmaiou fazendo exame de vista. Isso não é piada, é verdade. Ela desmaiou de tanto medo que ela tem. Ela é traumatizada com essa coisa de agulha e tal, para tirar sangue. Então ela não faz, assim, simplesmente. E aí quando eu tive esse episódio, que eu estava no hospital, bateu na porta, né, em um determinado momento, e a primeira pessoa que chegou lá, a minha mãe e meu pai tinham me acompanhado, porque eles me levaram de carro, né. A primeira pessoa que chegou lá no quarto para me visitar, justamente ela. Naquele momento mais tenso, e eu olhei aquilo, eu fiquei surpreso, porque eu sabia o esforço que ela estava tendo que fazer para poder estar ali comigo, sabe? E ficar ali comigo, e vendo meu braço tomando soro, aquela coisa toda. E parece até engraçado, porque quando ela pegou, me abraçou assim, aí bateu um negócio no meu olho. É isso. Aí quando eu olhei, eu falei, velho, não é possível, nem para morrer eu tenho paz. É provação. Ela foi me visitar com a caneta espetada no cabelo. Eu falei, é para me provocar, cara, eu tô morrendo, essa menina tá aqui. Mas assim, aí hoje em dia, como é que é lá em casa? Você vai lá em casa, eu comprei, sem brincadeira, uma caixa com 25 canetas vermelhas, 25 canetas pretas e 25 canetas azul. Resolvi o problema. Lá em casa parece uma papelaria. Então assim, tem caneta na sala, na cozinha, no banheiro, tem caneta, aonde você abrir gaveta, tem caneta lá dentro. E aí resolveu. Por que eu resolvi contar isso? Porque às vezes, os nossos problemas que a gente acha, nossa, o meu combate é isso, é aquilo. Cara, vai lá e resolve. Às vezes vai ser uma coisa simples. Às vezes vai ser você dar um abraço na pessoa, vai ser mandar uma mensagem, ô fulano, falei aquele dia assim contigo, pô, foi mal, inventa uma desculpa, entendeu? Não quer ser humilde para pedir desculpa, falar que errou? Fala assim, nossa, aquele dia eu estava com isso na cabeça, aconteceu assim, pô, mas eu não falei legal com você. Resolve, né? Nenhum problema nasce grave, desde que a gente saiba cortar na nossa raiz. Beleza, gente? Muito obrigado mais uma vez pelo convite da casa, foi um prazer estar aqui hoje, ambiente muito bom, e sem querer ser entrão, mas eu espero ser convidado outras vezes também. E faço também o convite, né, um dia que alguém estiver perdido lá em Juiz de Fora, quiser conhecer o Garcia, eu estou trabalhando em outro centro também que chama Fundalar,
que é a Fundação Espírita Nosso Lar, fica no bairro Nova Califórnia. É um centro pequeno, fica num sítio, assim, uma casa, mas vão ser todos muito bem-vindos, tá? Uma boa semana para todo mundo, e bom domingo e bons combates também.